Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, 3 de agosto, terça-feira, separei algumas notícias para trazer aqui no Notícias do Mundo de Segurança da Informação. E hoje os destaques são os seguintes: Amazon leva a multa de 746 milhões de euros por violação da GDPR. LGPD, quase metade das empresas não está preparada para evitar multas. E violações de dados custam às empresas, em média, 4,24 milhões por incidente, diz IBM. Eu começo com essa notícia que fala da Amazon, que leva uma multa de 746 milhões de euros por violação da GDPR. A Amazon foi multada em 746 milhões de euros pelas autoridades de Luxemburgo sob a acusação de ter desrespeitado as regras de proteção de dados da União Europeia, informou a empresa na última sexta-feira. A penalidade recorde, que chega a cerca de 886 milhões de dólares, foi imposta em 16 de julho pela CNPD, Agência de Proteção de Dados de Luxemburgo. O regulador europeu reconheceu que a Amazon, usando o assistente virtual Alexa, coletou dados sobre vendedores e compradores no site, sem pedir seu consentimento. Posteriormente, as informações foram repassadas a terceiros. A empresa não concordou com as acusações e por isso pretende apelar da decisão do regulador, conforme afirma em seu relatório trimestral. A agência determinou que o processamento de dados pessoais da Amazon não estava em conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, conforme afirma a Amazon em um documento publicado na última sexta-feira, 30 de julho. Pesada multa, hein? LGPD. Quase metade das empresas não está preparada para evitar multas. As multas da LGPD podem ser aplicadas desde 1º de agosto. No entanto, quase metade das empresas ainda não se adequou à legislação como deveriam. O estudo realizado pela Fundação Dom Cabral entrevistou 207 empresas brasileiras dotadas de conselho de administração ou consultivo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e verificou que quase 40% delas não estão plenamente em conformidade. Realizado no primeiro semestre, o levantamento revela o nível de compreensão e envolvimento dos conselhos com o tema e a forma como essas empresas enfrentam a proteção dos dados pessoais. O mapeamento foi conduzido pelos professores Dalton Sardenberg, doutor em governança corporativa, e Fernando Santiago, doutor de Direito e membro do Conselho Nacional de Proteção dos Dados. Por mais que a maior parcela dos conselhos das empresas, 86%, declarou conhecer a LGPD e seus desdobramentos para os negócios, menos da metade, 46%, se vê como principais impulsionadores de sua implementação. Mesmo que a grande parte das organizações ainda não esteja preparada para a entrada em vigor das penalidades trazidas pela LGPD, a maioria, cerca de 82%, encara a adequação como uma das prioridades deste ano. A ideia de que o empresariado não enxerga valor na LGPD também vem caindo por terra. O relatório mostrou que 61% das companhias acreditam que a lei traz valor para as empresas e não veem mais obstáculo burocrático criado pelos legisladores. E só para relembrar, pessoal, quais são as sanções administrativas previstas no artigo 52 da LGPD? Advertência com indicação de prazo para a adoção de medidas corretivas, multa simples de até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, limitada no total a 50 milhões de reais por infração, multa diária, observado o limite total a que se refere o inciso 2, publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência, bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regularização, eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração, suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se refere a infração pelo período máximo de 6 meses, prorrogável por igual período até a regularização da atividade de tratamento pelo controlador, suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais
a que se refere à infração pelo período máximo de 6 meses, prorrogável por igual período, e proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados. Como são sanções bastante pesadas, muito importante que todas as empresas busquem adequação, né? E mais do que isso de fato agregue valor ao negócio, o adequado tratamento aos dados pessoais. Violações de dados custam às empresas em média 4,24 milhões por incidente, diz IBM. As mudanças drásticas para a operação remota deixaram muitas organizações vulneráveis a ataques cibernéticos, elevando os custos de segurança preventiva e também de reparação de danos. Com base na análise de violações de dados experimentadas por mais de 500 organizações, estudo da IBM Security sugere que os incidentes de segurança se tornaram mais caros e mais difíceis de conter durante a pandemia, com custos aumentando 10% em comparação com o ano anterior. As violações de dados custam às empresas pesquisadas 4,24 milhões de dólares por incidente em média. As empresas foram forçadas a adaptar rapidamente suas abordagens de tecnologia, com muitas empresas incentivando ou exigindo que os funcionários trabalhem em casa, e 60% das organizações mudando para atividades baseadas na nuvem durante a pandemia. O relatório descobriu que esses fatores tiveram um impacto significativo na resposta à violação de dados. Quase 20% das organizações estudadas relataram que o trabalho remoto foi um fator na violação dos dados. O estudo mostra que as violações custam mais de 1 milhão a mais em média quando o trabalho remoto é indicado como um fator no evento, em comparação com aqueles neste grupo sem esse fator. Setores que enfrentaram mudanças operacionais durante a pandemia, como saúde, varejo, hospitalidade e fabricação/distribuição de consumo, sofreram aumento significativo na média dos custos de violação dos dados. As violações de saúde, no entanto, são as que mais custaram às empresas, 9,23 milhões de dólares por incidente, um aumento de 2 milhões em relação ao ano anterior. De acordo com o estudo, as credenciais de usuários roubadas foram a causa raiz mais comum de violações das empresas analisadas e também as que mais demoraram para serem detectadas, levando uma média de 250 dias para serem identificadas, versus 212 dias para a violação média. Inclusive, o tempo médio para detectar e conter uma violação de dados de 287 dias, 212 para detectar e 75 para conter, uma semana a mais que o relatório do ano anterior. Os dados pessoais dos clientes foram o tipo de informação mais comum exposto nas violações de dados, com 44% das violações incluindo este tipo de dados. A perda de informações de identificação pessoal do cliente também foi a mais cara em comparação com outros tipos de dado. US$ 180 por registro perdido ou roubado contra US$ 161 para a média geral por registro. Além disso, 82% dos respondentes da pesquisa admite que reutilizam senhas entre contas. As credenciais comprometidas representam a principal causa e efeito das violações de dados, criando um risco agravado para as empresas, diz o estudo. No entanto, o estudo aponta que a adoção de inteligência artificial, analytics de segurança e criptografia foram os três principais fatores atenuantes que reduziram o custo de uma violação, gerando uma economia para as empresas entre 1,25 milhão e 1,49 milhão de dólares em comparação com aquelas que não tinham uso significativo destas ferramentas. Esse artigo, pessoal, está bastante completo, com muito dado, muito indicador, que pode ser utilizado para sensibilizar, para balizar, né, o risco, muitas vezes, né, dos incidentes, da materialização dos incidentes, dos riscos, né? Então, eu sugiro, sinceramente, que o artigo seja lido na íntegra. Combinado? Bom, o que eu tinha para trazer hoje era isso. Espero que você tenha gostado. E se gostou, curta, salve e compartilhe esse post com outras pessoas. Porque dessa forma eu tenho certeza que a gente pode fazer a diferença trazendo ainda mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão para fazer, fique muito à vontade para fazer comentários ou mandar mensagem diretamente para mim.
Faço questão de ler tudo aquilo que me mandam para que eu possa corrigir e ajustar e trazer conteúdos com muita relevância para vocês. Combinado, pessoal? Ótima terça a todos. Até a próxima.